que eu quero deixar claro para todos vocês que a gente está apresentando, sim, é um produto novo, é um serviço novo, mas é um produto inacabado. E é bom que seja assim, porque a gente quer a participação de todos vocês no desenvolvimento que a gente vai apresentar. O que a gente está apresentando é um caminho que nós estamos seguindo para a entrega de dados abertos na Câmara dos Deputados. Então, como eu disse, não é um produto pronto, nós queremos discutir as especificações que estão guiando esse desenvolvimento com vocês, nós queremos receber o feedback de vocês, nós esperamos que vocês usem, testem o serviço, reclamem, encontrem erros, é isso que a gente procura mesmo. E, enfim, vocês vão ter muita chance para isso, a Câmara está apresentando aqui, além dessa nova versão do serviço de dados abertos, a Câmara está apresentando também o desafio. Algum de vocês aqui já viu o que é o desafio? Já está sabendo? Ninguém aqui? Pois é, o desafio é uma modalidade nova de concurso que a Câmara está lançando, é como se fosse um hackathon, mas, na verdade, dentro das regras da Lei 8666, a Lei de Licitações. E um dos desafios que vai ser lançado aqui é o desenvolvimento de um aplicativo mobile usando os dados abertos. Com prêmio, viu? R$25 mil para o primeiro colocado, 15 mil para o segundo colocado e 10 mil para o terceiro colocado, né? É isso mesmo. Vou apresentar para vocês aqui o Danilo Borges. Ele é meu chefe, então vou ter que tratar ele bem aqui, né? Essa apresentação. Ele sim é da área de informática, é desenvolvedor mesmo daquele... apesar de chefe, ele é aquele que gosta de escovar os bits, né, no computador. Ele vai lá, mexe no código, gosta de cutucar embaixo do capô mesmo, né? Então ele está aqui para dar um apoio técnico, para ajudar aí, responder as perguntas mais aprofundadas do pessoal que está aqui nessa apresentação. Então, como eu disse, nós estamos fazendo uma prestação de contas a vocês, porque isso aqui é um serviço de vocês, a Câmara está apresentando, mas quem paga esse serviço são vocês todos, são os parentes de vocês. Então, por isso, vocês têm direito e têm até um certo dever moral de exigir qualidade mesmo, de participar do desenvolvimento disso, tá bom? É isso que a gente conta com vocês. Antes da gente começar a apresentar o produto, eu queria levar vocês a uma viagem no tempo, até 2006, 11 anos atrás. Quantos de vocês que já estavam na área de informática aqui? Vocês estão meio com sono? Eu trouxe brindes. Então, isso sempre torna a apresentação mais animada, né? Bom, para a gente lembrar um pouquinho do que estava acontecendo em 2006, enquanto vocês puxam pela memória, o que nós tivemos? Vocês lembram disso aí? Copa de 2006, Brasil deu uma amarelada bonita, a Copa da França. Foi a Copa que teve também o lance do Zidane, né? Na final. França e Itália. Zidane fez essa arte ali, ó. Bonito, né? Olha aí quem era a nossa estrela da Fórmula 1 aí na época, vocês lembram? Rubinho Barrichello. Tinha saído da Ferrari, né? No ano anterior, tinha saído da Ferrari, estava indo para a Honda. E também, ó, o pessoal que gosta de videogame. Lembra dessas duas feras aí, ó? Lançamento do PlayStation 3, do Nintendo Wii. Quem tem um deles dois aqui? Jefferson. Quem mais? Aí, beleza. Foi o ano das primeiras transmissões de televisão digital no Brasil. Isso eu vi. Posso provar. Até quinta-feira, aqui em Brasília, o sinal da TV Câmara será transmitido experimentalmente no raio de 2 km pelo canal 22D. Além de uma iniciativa pioneira, será também uma demonstração da tecnologia desenvolvida no Brasil para a TV digital. Quem mais tem alguma lembrança aí de 2006? Ninguém? Olha quem estava surgindo aí nesse ano. Twitter. Primeira versão do Twitter. Olha que bonito que era. Facebook. Facebook existia desde 2004, mas em 2006 ele foi aberto ao público em geral. Nessa época, eu tenho uns números aqui, o líder de mercado entre os navegadores era o IE6, Internet Explorer 6. Todo mundo gosta de desenvolver para o Internet Explorer, não é não? É legal, né? Aquele JavaScript dele, né? HTML ótimo que ele tem. O IE7 estava sendo lançado, o Firefox 1.5 tinha 27% do mercado.
Quem mais? Nenhuma lembrança não de 2006? Alguém me conta aqui o que estava fazendo nessa época. Você lembra o que você estava fazendo? Na condição de servidor da Câmara dos Deputados, eu estava ministrando aula para deputados, para servidores, enfim. Estava fazendo minha primeira especialização em processo legislativo na Câmara, enfim. Buscando esse caminho, né? Bom, boa lembrança. Vai ganhar um bombom então por participar. Palmas para ele aqui. Muito bem. Então, foi em 2006 que a Câmara lançou o primeiro serviço parecido com o serviço de dados abertos. Eu trouxe aqui uma notícia da Agência Câmara, que está publicada, está lá online. A data não dá para ler daqui, mas é de julho de 2006, né? Então vai fazer 11 anos que foi lançado isso, era o CIT Câmara. Ficou um pouco clarinho aqui, porque o número de cores desse vídeo é diferente, né? Parece que é 256 cores. O CIT Câmara, ele não era exatamente um serviço de dados abertos, porque ele exigia um cadastramento dos usuários. Quem tivesse interesse, e era voltado principalmente para corporações, né, tanto do governo quanto não governamentais, quem tivesse interesse pediu o cadastro pelo site da Câmara, tinha que prover um IP fixo, e esse IP fixo que fazia o acesso para buscar as informações da Câmara. Então, aí que nasceu o Serviço de Dados Abertos da Câmara, e foi assim até 2011, quando foi lançada a versão seguinte, a versão Dados Abertos propriamente dito. Mas, mesmo com a abertura total dos dados, em 2011, a tecnologia continuou sendo a mesma. Eram web services em SOAP, Simple Object Access Protocol. Alguém já programou usando web service em SOAP aqui? Ali? Já? Muito bem, vamos bombom para vocês aqui. Ó, vai, toma aí. Você também, né? Conta aí pra gente, era fácil programar em SOAP? Definitivamente não, tem que botar muita coisa em cima para programar, cara. É muito mais fácil do que era antes, mas o resto hoje em dia é muito mais simples. Pois é, na época tinha XML RPC, né, umas coisas assim, Corba estava em desenvolvimento, e aí surgiu o SOAP, que é uma tecnologia ligada ao ASP, né, da Microsoft, facilita para quem programa em plataforma ASP, mas não é tão fácil em outras linguagens e outras plataformas, e é ligado intrinsecamente ao XML. Então, todos os datasets nossos que estavam sendo servidos nessa versão do Dados Abertos eram em XML, o que causou algumas reclamações de usuários também, né? Que é um formato pesado, a comunicação é difícil, o processamento às vezes é complicado, você tem que lidar com DOM, né? É meio chato mexer com SOAP. E também nós tínhamos alguns arquivos para download, especialmente os arquivos que trazem as despesas despesas dos deputados que são cobertas pela cota para atividade do exercício, cota para exercício da atividade parlamentar. Obrigado, viu? Você sacou. Toma, bombom para você também. E esses arquivos eram bem grandes, inclusive. Eles ainda existem, ainda estão disponíveis, porque vários órgãos públicos usam esses arquivos, já desenvolveram sistemas do TCU, CGU, trabalham em cima desses arquivos de dados. Então, eles ainda estão disponíveis, mas são arquivos bastante pesados também, o download é longo, e eles também são em XML, não é muito fácil usar. Mesmo assim, muita coisa legal já foi feita. Aqui, por exemplo, nós temos um site, o Atlas Político, alguém já entrou, conhece? O Atlas Político é um site que pega os dados dos parlamentares, estabelece um ranking com critérios objetivos, né? Eles mostram quais são os deputados mais bem colocados nesse ranking com base na atividade deles em plenário, nas comissões, na apresentação de projetos, nas discussões que acontecem, na coerência entre o que dizem e o que fazem ali, né, o que apresentam. Ele também faz uma visualização bastante interessante de proximidade entre os deputados, proximidade ideológica, analisando o quê? Os dados de votações que são publicados, né, aproximando-se de... Eu acho que eles levam em consideração também os discursos, se eu não me engano, e coloca os deputados, os senadores também tem um ranking dos senadores, coloca eles aproximados de acordo com a fidelidade deles ao governo, a fidelidade à bancada do partido, né, ao partido deles. Enfim, então você vê, é uma forma de trabalhar os dados que, apesar desses dados serem difíceis, tem gente mexendo. Foi o que fez também a Fundação Getúlio Vargas.
o DAPP, né, que é um departamento de análise de políticas públicas, eles fizeram um site muito bacana, esse site deles está online, está disponível, usando dados abertos da Câmara também, que faz eles fizeram um cruzamento entre os dados do financiamento das campanhas eleitorais, quais foram as empresas que foram doadoras de campanhas, JBS, alguém? Pois é. As empresas doadoras das campanhas e como que os deputados eleitos com esses financiamentos foram colocados nas comissões temáticas. Serve para que isso? Para analisar se esses deputados entram na Câmara e vão trabalhar nas comissões que defendem os setores que essas empresas pertencem. Pode ser discutível quanto for, mas é um fato. E eles fazem esse levantamento, dividem ali tanto por tema como por comissão da Câmara, as comissões permanentes, e de uma forma gráfica muito interessante, muito bonito realmente o site da FGV, né, da DAPP, com os dados abertos. Claro que não podia faltar, né, esse pessoal da Serenata de Amor, vocês já ouviram falar deles, né? Não é à toa. Esse pessoal fez um trabalho muito bacana, foi uma surpresa muito agradável quando a gente descobriu o trabalho da Operação Serenata de Amor lá na Câmara. Primeiro nós tomamos um susto, porque a gente descobriu por uma reclamação que eles publicaram de que tinha havido uma alteração no sistema de atendimento lá da Câmara pela Lei de Acesso à Informação, que é de 2011 também. Eles reclamaram que o sistema automatizado deles lá, a Rose, não estava mais conseguindo fazer o envio automatizado das reclamações com base nas descobertas que o sistema fazia, das irregularidades de gastos. E eles reclamaram lá, será que a Câmara mudou isso para atrapalhar o nosso trabalho e tal? Eles levantaram a suspeita. Foi muito interessante que nessa mesma reportagem que eles fizeram, eles colocaram o que eles pesquisaram e que não encontraram nada, o que foi muito honesto. A gente não vê nenhum jornalão fazendo isso aqui no Brasil. Nenhum jornalão vai lá procurar pelo em ovo e não encontrar e vai falar que procurou e não encontrou. E eles foram honestos, fizeram isso. A gente foi atrás deles falando, vamos falar com esses caras, eles estão fazendo um serviço muito legal, é isso que a gente quer que a população faça com dados abertos. Falamos com ele, a relação está ótima, o pessoal super gente boa também, e nós estamos trabalhando aí em cooperação, está sendo muito bacana. Para quem não conhece, a Serenata de Amor levantou só na primeira fase dela, foi um projeto custeado por crowdfunding, eles juntaram R$80 mil em crowdfunding e em 3 ou 4 meses de trabalho, que eles conseguiram financiar com esse dinheiro, eles descobriram despesas com indícios de irregularidade, totalizando R$378 mil. Sabe o que é isso? R$378 mil que podem voltar para os cofres públicos. É dinheiro seu, de vocês todos aqui. Então, é um trabalho importante que está sendo feito usando esses dados. Só que tudo que é moderno um dia, fica velho também, né? Quem conhece esse carro aí? Alguém já viu esse carro? Ninguém conhece esse carro? Você conhece, né? Tá, pô, vai ganhar outro bombom, tá? Pela participação. Né? Esse aí é o Gordini. Esse carro tinha um apelido aqui no Brasil chamado Leite Glória. Ele era conhecido como Leite Glória. Desmancha sem bater. Era o slogan do Leite Glória. Imagina o que aconteceu aí. Depois dessa foto, né? Foi o que aconteceu com o nosso sistema de dados abertos também. Um colega nosso, o Gustavo Varzocha Cruvinel, que está fazendo aniversário hoje. Ele não está aqui não, né? Tá não. Mas palmas para o Gustavo, que é aniversário dele. Fica a homenagem, então, dos colegas aqui para ele. Ele fez uma pesquisa, a pesquisa de mestrado dele foi um levantamento sobre os dados abertos da Câmara dos Deputados. Ele entrevistou um monte de usuários, ele pegou contatos dos usuários do dados abertos, foi atrás deles, apresentou, fez uma pesquisa online, fez conversas também. Dessas pesquisas, ele levantou 92 respostas num questionário online, foi feito entre fevereiro e abril de 2016, a respeito dos dados abertos. Pegou algumas sugestões e algumas críticas que chegaram. Por exemplo, usar JSON no lugar de XML. Isso foi uma das coisas mais reclamadas nessa pesquisa dele. O pessoal realmente estava de saco cheio de trabalhar com XML. O acesso aos dados é muito mais democrático em CSV do que em XML ou via web service. XML e via web service era o que a gente tinha até o momento, e as pessoas chegaram e falaram que o CSV, gente, CSV, que parece que é uma coisa antiga, né?
As origens do CSV vão lá em 1975, Fortran 3 da IBM. Lá atrás, mas está aí, ainda é queridinho da galera. Resolveu o problema de múltiplos IDs, né, múltiplos identificadores, os dados também chegam incorretos. É verdade, esse é um problema que existe lá e a gente precisa que os usuários alertem para que isso seja corrigido. Outra reclamação comum, ninguém tem tempo para descobrir como que uma API com documentação desatualizada funciona. O que acontece? A nossa API, a SOAP, ela foi criada meio para ser autodocumentada, para o próprio código descobrir como usar a interface, né, do web service, mas a maioria dos desenvolvedores era baixando os dados, olhando lá o que é cada campo do XML, gerando código em cima disso, confiando numa documentação online que tem disponível no portal da Câmara, mas que é sujeita à desatualização. Muitas vezes as correções que acontecem e as evoluções que acontecem na interface não são acompanhadas pela documentação. Essa daqui foi a que mais doeu, né? Claro, né? O Senado oferece mais opções de queries, todas são opcionais. Aí, ainda por cima, no ano 2000, apareceu esse sujeito aqui, meio gordinho. Quem é que sabe quem é esse cara? Você não vale. Tá, mas fala. Roy Field, muito bem, Vitor. Vamos para você. Roy Field foi um dos caras que bolou, que autorou, vamos dizer assim, ajudou a escrever a especificação do HTTP e uma tese de doutorado dele também criou o REST. Transferência representacional de Estado, numa tradução aí dúbia do português, né? Nem sempre dá para traduzir em inglês com muita precisão, mas essa é uma tradução possível. O que é que diz o REST? Que mudou, afetou o trabalho que a gente vinha fazendo até então. O REST definiu o que são recursos e representações. Vocês sabem o que é a diferença entre um recurso e uma representação? Quem já usou a API REST aqui? Tem muitos usuários que não estão acostumados com REST, né? Pois é, o REST diz assim, eu vou dar um exemplo fácil do que é. Isso aqui é o quê? É o Roy Fielding. Isso aqui é uma representação do Roy Fielding. É uma imagem digitalizada, colocada em algum lugar da internet, é uma imagem do Roy Fielding, não é o próprio Roy Fielding. Nesse caso, o Roy Fielding é o recurso. Mas o que a gente tem, o que a gente busca online, é uma representação digitalizada dele. Esse conceito é importante, é uma coisa que parece muito abstrata, mas é fundamental no trabalho que a gente veio a fazer depois. Ele também define, não só o Roy Field, mas muitos autores que escrevem sobre o REST, definem os recursos como objetos do negócio. O que é que isso quer dizer? Você pode definir os seus recursos na sua interface num pensamento parecido com aquele que é utilizado em programação orientada a objetos. Se você vai representar uma loja, você vai ter objetos, o consumidor, os produtos, as encomendas, né? Esse tipo de coisa. No caso da Câmara, a gente vai ter deputado, proposição, legislação, reunião, votação, esse tipo de coisa. Então isso é importante também, assim, você fazer a modelagem tendo em vista os objetos, os personagens, os agentes, as entidades que estão envolvidas no negócio. Uma outra recomendação comum no REST é usar as próprias URLs de acesso às informações como uma forma de organização e a localização. E mais que isso, até a identificação de cada objeto. Você passa a identificar cada representação de um recurso com um endereço exclusivo dela ali na internet. Em vez de usar um identificador interno, que só faz sentido numa base de dados interna, você passa a usar como identificador a URL daquele dado. E isso permite que você trabalhe com Linked Data. Linked Data é o conceito que o Tim Berners-Lee está aí buzinando na orelha de todo mundo, que é a forma de interconectar as informações que estão nessa rede imensa da internet, de forma que seja possível desenvolver aplicações mais inteligentes com o tempo. Uma outra coisa que, isso aí o Roy Fielding batia bastante, o REST não é dependente de protocolo de comunicação oficialmente, mas é inevitável, pelo fato de ele ter sido um dos autores do HTTP, da especificação do HTTP, é inevitável que muito do REST seja calçado nos mesmos princípios do HTTP e por isso pareçam meio intrínsecos. E um dos princípios é, não fique usando todas as chamadas como POST para enviar dado, para receber dado, como fazia
como faziam os web services em SOAP, XML, RPC, outras formas de comunicação. O próprio HTTP, o próprio protocolo, fornece métodos, os verbos do HTTP, para que você faça operações em cima dos objetos que são os seus recursos ali do negócio. Hate OAS, isso é uma coisa, ou hate yours, sei lá como é que fala esse negócio, tem gente que tem vários tipos de pronúncia diferente e todos parecem nome de cereal, né? E isso aí quer dizer o quê? A hipermídia como o motor de estado da aplicação. Ou seja, na representação que você responde ao usuário, você entrega para o usuário uma representação de um dado, você já passa links para que ele faça outras coisas com aquela informação. O servidor não guarda informação de estado, não fica sabendo, esse aqui é o usuário X que conectou, ele mandou essa resposta, agora eu vou esperar ele, como outros protocolos fazem. No REST, isso é dispensável. Você já manda na própria representação os dados, os links, para que as pessoas tomem outras ações, e a gente seguiu isso também. Tudo isso trouxe muita simplicidade e, por isso, houve uma demanda para que os serviços de dados abertos da Câmara migrassem para o REST. E foi isso que a gente fez. Nós começamos modelando uma nova forma do trabalho legislativo. O negócio que a gente quer representar. Já que na Câmara nós vamos representar as atividades legislativas, vamos identificar quais são os personagens, as peças do jogo parlamentar. A gente tem as legislaturas, que são períodos de 4 anos, já foi diferente, já houve períodos na história em que uma legislatura tinha 3 anos de duração, por exemplo, houve períodos também, quando você pega a época do período militar, né, da ditadura militar, também houve durações diferentes também, as legislaturas interrompidas, mas são os períodos para os quais deputados são eleitos. É o intervalo que existe entre uma eleição e outra. Tem os próprios deputados. O que é deputado nesse conceito que a gente está trabalhando? O deputado é um indivíduo qualquer, um cidadão, que em algum momento, pelo resultado das eleições, ele exerce um mandato parlamentar, por um dia que seja. Por 1 hora que seja, ele tomou posse como parlamentar, daqui a pouco ele saiu, porque o titular voltou. Esse cara entra na nossa base de dados como um deputado. Ele teve um exercício parlamentar. Esses parlamentares são integrantes de partidos, né? Os partidos são as organizações pelas quais eles se elegem, elas estão representadas na Câmara também. Um partido, nesse modelo nosso, não é qualquer partido que disputa as eleições, são os partidos que tiveram representantes na Câmara dos Deputados em algum momento. Toda essa delimitação é importante para a gente definir assim, o que é que pode ser buscado nas informações da Câmara. Os partidos podem se organizar em blocos. A partir do momento que um partido se junta em um bloco na Câmara dos Deputados, eles passam a trabalhar, todos os partidos do bloco, passam a trabalhar como se fosse um partidão só. Isso nas votações, nos discursos de plenário, nos tempos de discurso para os líderes, para os vice-líderes. É como se fosse um partido só. Isso afeta resultados de votações, por exemplo. Os deputados também se organizam em frentes, eles podem até ter a companhia de senadores nas frentes parlamentares. As frentes são o quê? São organizações suprapartidárias, elas não estão ligadas a um partido, elas são formadas em torno de uma bandeira, em torno de uma causa. Você tem a frente em defesa dos animais, a frente em defesa da agropecuária, a frente de combate ao trabalho escravo e várias outras frentes na Câmara dos Deputados. As frentes não são órgãos, as frentes não têm sede própria, mas são organizações, elas têm um estatuto de fundação, são reconhecidas também pelo regimento interno da Câmara. E nós temos os órgãos de verdade. O que são órgãos? São as comissões, as CPIs, o plenário é um órgão. São os espaços na Câmara, as divisões legislativas e legisladoras da Câmara dos Deputados, onde o trabalho realmente acontece. Não é só lá no plenário. Muita gente na sociedade tem a impressão que o deputado está trabalhando só no plenário, não. Também tem o trabalho das comissões, que muitas vezes é até mais importante do que o do plenário. Nesses órgãos que são discutidas as proposições, que são o quê? Os projetos de lei, medidas provisórias, proposta de emenda à Constituição, concessão de televisão e rádio, esse tipo de coisa. Tudo isso é proposição. A princípio, tudo que vai a uma votação é proposição, e toda votação gira em torno
de uma proposição que seja, mesmo que ela não seja uma proposição principal. Os órgãos realizam eventos. O que são os eventos? Uma votação é um evento, uma audiência pública é um evento. Esses eventos têm convidados, tem pessoas de fora da Câmara que participam também, tem especialistas, professores da academia, né, e são abertos à população. Esses eventos compõem muitas vezes a agenda dos parlamentares. É uma boa forma de acompanhar. Se um deputado está trabalhando, por exemplo, acompanhando a agenda de eventos dele. Votações. Votações, como eu disse, são uma categoria especial de eventos. Elas ocorrem dentro de eventos, que você tem uma sessão, que é um evento lá no plenário, por exemplo. O plenário faz suas reuniões chamadas de sessões e dentro dessas sessões pode ocorrer uma ou mais votações, ou nenhuma também. Aí temos outras duas entidades que nós colocamos nesse modelo, que são não as entidades do processo legislativo em si, mas que foram requisitadas pelos usuários. Uma tabela de referências, porque tudo isso aqui, todas essas entidades, proposições, os órgãos, tudo isso usa muita sigla, muito código. É difícil traduzir isso, então a gente tem um endpoint na nossa API nova, de referências, para que sejam baixadas as tabelas de referência desses códigos, dessas siglas, né, para que haja uma tradução para a linguagem humana em algum momento. E um outro endpoint que nós planejamos também, que é o de atualizações. Muitos usuários reclamaram assim, às vezes uma proposição anda, passa por uma votação, mas aí a gente não tem como saber e tem que ficar baixando os dados toda hora de todas as proposições para ver se elas foram atualizadas. Então a gente está planejando um endpoint que ele não faz uma notificação push, como alguns queriam, a maioria até revelou interesse nisso, mas ela permite que você baixe uma lista de tudo que mudou dessas entidades nas últimas 24 horas, por exemplo. A ideia é a gente ter um serviço desse, que vai facilitar a atualização. O que mudou? Aí vai ter a URL, o identificador, que o Roy Fielding lá defendia que fosse utilizado. Então esse é o modelo da atividade legislativa que a gente está levando agora para os dados abertos. É um modelo simplificado do que acontece lá dentro realmente. O trabalho legislativo é árido, é difícil de entender, é difícil de trabalhar, tem algumas peculiaridades e a gente está tentando simplificar para que o trabalho com os dados seja mais fácil e para que a compreensão do cidadão em relação ao trabalho da Câmara seja mais facilmente, seja maior, né? A compreensão seja maior. Surgiu uma dúvida aqui, uma pergunta? Opa! Boa tarde. Duas coisas. Não sei se você vai falar isso aí, mas já adianto. Primeiro, quão para trás vocês estão indo nos registros de vocês? Que quando era no SOAP, ele ia umas 3, 4 legislaturas para trás. E segundo, se as comissões mistas vocês estão trabalhando aí também... Ixi, não consegui. Se as comissões mistas estão incluídas aí ou como vocês estão lidando com isso? Começando de trás para frente, o nosso sistema, por enquanto, a gente tem nas bases os dados das comissões mistas, acho que a gente está puxando eles também, né? Algumas delas. Ainda faltam algumas coisas, a comissão mista de orçamento é um desafio à parte. A comissão mista de orçamento ela é sui generis dentro da Câmara, ela é uma coisa dentro do Congresso, né? Como se fosse um órgão à parte ali, é de fato um órgão à parte dentro do Congresso. Os dados históricos, você lembrou muito bem, isso é uma coisa que também é muito demandada. Toda semana tem um e-mailzinho que chega lá, reclamando, a gente queria os dados das proposições anteriores ou da composição da mesa diretora da Câmara no passado. Os web services atuais não têm essa informação. A gente está tentando implementar agora sim. O que sem brincadeira, é fazer flexão, amarelinha, polichinela ao mesmo tempo. Porque as nossas bases de dados, elas de certa forma não foram pensadas para armazenar dados históricos. E isso é uma complicação, a gente sua pra caramba em cima do SQL ali, tentando encontrar coisa, olhar as bases, ainda mais porque assim, nós não somos donos das informações. O Serviço de Dados Abertos publica o que está nas bases de dados, que é alimentado por outros sistemas da casa. Então, muitas vezes a gente olha e fala, mas que diabo que essa coluna quer dizer? O que essa tabela tem? Será que tudo está registrado? Então, assim, nós estamos prevendo, sim, as alterações de status, essa API toda, tudo que for sujeito à variação de informação com o tempo, a gente já está prevendo implementar.
Tem coisa que o site já está no ar, o serviço já está no ar, tem coisa que não está implementada ainda, mas já está prevista. E nós vamos dar um jeito. Oi? Sobre o ano. As bases de dados lá da Câmara foram implementadas também, junto com os seus respectivos sistemas, em épocas diferentes, em plataformas diferentes, de acordo com a necessidade. Os dados de votação de plenário, por exemplo, a gente tem alguns de 1997. A partir de 1997, 98 em diante. Nem todos. Os dados de proposições já são a partir de 2003. Dos deputados também é por ali na casa de 98, 97. Existem alguns registros de deputados mais antigos, de legislaturas anteriores também. No Web Service atual, a versão anterior, essa que vem desde 2011, alguns simplesmente nem eram levados, já que ia dar mais trabalho para mexer, optou-se por representar só da legislatura 53 em diante, que é o quê? 2007, né? 53, 52... Não, já faz há 2 eleições atrás só, a gente está na 55. Então, só de 2 eleições para trás em diante. A gente está querendo saltar mais longe. E a gente vai precisar da ajuda de vocês para isso. Bom, como parte da arquitetura nova REST que a gente está implementando, nós estamos usando as URLs hierárquicas e padronizadas. É uma forma possível, não quer dizer que seja a forma correta, a única forma, mas é uma forma possível de organizar uma API RESTful. A gente tem no primeiro nível das URLs, né? Primeiro vai vir aqui, dadosabertos.câmara.leg.br/API/V2/deputados. O que você espera receber daqui? Uma coleção, né? Você espera receber do primeiro nível, de uma URL que termina como deputados, você espera receber uma lista de deputados. E é isso que a gente vai entregar. No segundo nível, você tem um número, que é o identificador de uma entidade, uma unidade daquela classe, daquela coleção de deputados. Com uma URL como essa, a deputados 18763, a gente obtém os dados de um deputado. São dados mais detalhados do que os que são obtidos aqui, no primeiro nível. Então, a forma... Aqui você obtém uma listagem com filtros, com critérios de busca. Você pode usar parâmetros da query string para fazer uma filtragem, uma seleção por estado, por partido, por sexo, enfim. E aqui você pega os dados de uma das entidades que são listadas aqui, na hora que você quiser informações mais aprofundadas. E isso é mantido de maneira uniforme. Dentro de cada entidade, você também pode ter algumas informações associadas, que são o terceiro nível da URL. Por exemplo, as despesas desse deputado. Né, você poderia ter a agenda do deputado. Também está previsto esse serviço. Isso já está na especificação. Algumas coisas estão implementadas, outras não, do que nós temos agora, mas tudo isso é mantido de maneira uniforme. O nosso objetivo com essa organização, que também tem suas desvantagens, organizar as coisas desse jeito, vocês vão ver. Mas o objetivo aqui é simplificar a compreensão da API. É muito mais fácil do que trabalhar usando verbos, como era antigamente, né, a versão anterior. E todos funcionando do mesmo jeito. Você tem a URL no primeiro nível, dados mais detalhados no segundo nível, dados específicos dessa unidade no terceiro nível da URL. A gente padronizou alguns parâmetros de query string. Por exemplo, agora ó, data início, data fim, data hora início, data hora fim, hora início, hora fim. Todos os intervalos de tempo estão usando esse mesmo padrão, início e fim. Meio que unidade, início e fim. Antes era o samba do crioulo doido, gente. Tinha DT início, data ini, DT ini, cada serviço implementava de um jeito, agora a gente padronizou. Os identificadores, né, são todos alfanuméricos, nem sempre são números, a gente pode usar alguns identificadores com letras também, né, com caracteres de letra, caracteres do alfabeto, e você pode passar no serviço ID, 1, 2, 3, 4, se quiser bota uma vírgula, bota mais um, né? A gente está trabalhando sempre com arrays de valores nos parâmetros da query string, em todos os serviços, os endpoints que suportam parâmetros da query string. ID, quando você viu um identificador ID, ele se refere ao identificador daquela própria classe. Se você está usando esse parâmetro numa URL proposições, /proposições, o ID vai ser um ID de proposição. Se você quer identificar uma outra coisa, quando existe a possibilidade de usar um parâmetro de query string
que seja identificador de outra entidade, a gente bota ID, nome da outra entidade. Ordenação e paginação também, todos os endpoints que vão servir listas, informações em lista e coleções, vão ter suporte à paginação e à ordenação, está com esse asterisco porque ainda não foi implementada a ordenação, está previsto, mas ainda não está em operação. Alguns até que estão, né, Danilo? Algumas coisas já tem, já está funcionando. E são todos iguais, em todos os endpoints. Ordem e ordenar por, ordem é ASCII ou DESC, né, ascendente ou descendente. Ordenar por, você escolhe um dos campos de retorno, da representação de retorno, e manda ordenar por aquilo. Por enquanto, suporte a um só, mas a gente pode implementar suporte a múltiplos ordenadores. Paginação funcionando com itens e página. Eu quero X itens da página tal. Aí depois você pede a próxima página com o mesmo número de itens e assim por diante. A gente pode até explicar um pouquinho mais da paginação mais adiante aí. Agora nós estamos trabalhando com formatos diferentes de representação. A serialização dos dados. Serialização em XML. Está toda padronizada também. Onde você vir uma representação que se refere a um deputado, você vai ter esse conjunto de informações. Por exemplo, o autor de uma proposição vai estar identificado lá nos dados da proposição, vai ter lá autor. Dentro de autor, você vai ter a mesma estrutura de dados aqui de um deputado, sempre, padronizado. Vai ter um identificador numérico, a URI que usa esse identificador, a URI para acesso, é uma forma de identificar pela URL. O URI, porque a gente está usando, não como URL, mas como URI, que é como identificador. A ideia é que isso aqui seja um identificador da entidade, do recurso que você está acessando. Nome, sigla partido, URI partido. A gente também está botando sigla alguma coisa, sigla UF, né, umas coisas assim, nos parâmetros de busca aqui, até que não, mas nos parâmetros de busca a gente está usando também, né, sempre tentando usar uma padronização do nome. Então, assim, a representação está sempre condizente, tanto em XML, como no JSON, a gente vai ter as mesmas informações. Agora a nossa API vai ter JSON sim, atendendo a pedidos. O JSON é o formato padrão da nova API de dados abertos da Câmara, trazendo as mesmas informações. E nós vamos também, em breve, a gente ainda não tem prazo exatamente definido, mas já desde o início da especificação, a gente vai entregar CSV pela API também, não só como arquivo para download, mas nós vamos servir os dados em CSV já pré-filtrados pelos parâmetros de busca. O que nós imaginamos vai ser muito útil para quem usa planilha eletrônica. Imaginamos que vai poder requisitar na planilha eletrônica, assim como também já dá para fazer com XML, com JSON não dá, mas a gente vai implementar um parâmetro de query string em breve também, para que qualquer URL possa escolher o formato, não precisa definir isso só pelo cabeçalho accept. E também nas planilhas eletrônicas a gente quer atingir o público de planilha eletrônica agora com a nova versão dos dados abertos. Todos os dados hierárquicos estão numa espécie de um envelope que é padronizado. No XML a gente tem o nó obrigatório aqui, XML, né? Nós temos os dados propriamente ditos dentro de um nó dados, muito criativo esse nome. E também trazemos links separados aqui, de acordo com as recomendações dos especialistas em APIs RESTful. A intenção é que esses links sirvam para a gente apresentar o motor de estado da aplicação. Mesmo não sendo essa API uma API com bidirecionalidade, é uma API só de servir informações, a gente quer apontar também qual é a próxima página, tem um link. Qual é a primeira página do conjunto de dados, tem um link também. Onde que você pode ver o original dessa proposição, está aqui o link. Tudo também na seção link. A ideia é que vocês possam, com isso, ter um desenvolvimento de aplicações facilitado. Se vocês tiverem uma aplicação que tenha um determinado método, que vá lá e busque o que tiver de link disponível, sem precisar saber o que ela está dizendo, o nome da chavezinha aqui e tal, você já tem a sua aplicação em parte automatizada. Esse envelope também vai ser reproduzido em JSON. Em JSON a peculiaridade, dados pode ser, no caso de um elemento único, uma URL de 2 níveis, né? Deputados /1234, por exemplo, você vai receber dados dentro de um objeto. Se você pede uma listagem, você vai obter os dados dentro de um array. Então, dados pode ser um array ou um objeto, dependendo do que você pediu. Links vai ser sempre um array, porque vai ter sempre um ou mais elementos aqui, né?
Ó, o cabeçalho também vai servir links, da mesma forma que nós vamos ter eles no corpo, o que é bastante importante para as estruturas hierárquicas aqui, né, para as representações hierárquicas. A gente também vai passar os links no cabeçalho, especialmente já pensando em quando nós fizermos serviços de dados por CSV. Porque no CSV você não tem como mudar a estrutura no meio do arquivo para falar, pronto, a partir daqui é link. Então a gente vai servir no cabeçalho. Não é tão fácil usar os dados no cabeçalho, mas está previsto. Isso também é uma recomendação de vários autores especialistas em REST. Nós estamos trabalhando na identificação desses links, nós estamos usando os identificadores que são conhecidos pela IANA, né, como identificadores IANA, identificadores de relação IANA. IANA é a entidade de Internet Assignment Number Authority. Acho que é isso que quer dizer, estou lembrando exatamente. Mas é uma entidade que tem essas relações publicadas. O que é isso? Isso é uma forma de metadados. É uma forma de incorporar semântica desde já aos dados abertos. A gente tem as relações self, que indica, para você obter esse mesmo retorno que você obteve, use essa URL. Porque se você depois guardar esse dado offline, numa base e tal, e depois, como é que eu recupero do jeito que era? Está aqui. Você pode consultar o link self, essa é a utilidade dele. Next e last são usados em paginação. Quando a gente tem resultados paginados, por exemplo, você tem 560 deputados, por exemplo, né, são 513 em atividade, mas você pode ter aqueles licenciados também no retorno, mas você só vai receber 100 de cada vez. Mas você vai receber a página, o link já para seguir a página com o número de itens pré-configurado. A sua aplicação só vai precisar procurar. Eu quero o link que tem a relação next, para poder... A API ela não é feita para você baixar um monte de dado para processar. A API ela é mais voltada para aplicação mobile, para site, para você usar como um módulozinho lá do WordPress, por exemplo, você desenvolver alguma coisa assim. O volume de dados tem que ser menor. Não é feito para você baixar um conjunto de dados de uma vez. Você já seleciona alguns e recebe de pouquinho em pouquinho. Então, por enquanto, os limites são esses. Mas, se vocês não gostarem, se ficar difícil trabalhar, entre em contato com a gente. A gente vai trabalhar nesse aí. Já estamos estudando a possibilidade de botar números diferentes de acordo com cada serviço daqueles. Proposições, por exemplo, temos 480 mil proposições cadastradas na base de dados. E ainda tem outras que a gente descobriu que existem lá, mas não estão exatamente cadastradas. Estamos dando um jeito de servir. Não tem como servir tudo numa resposta só. Agora, por exemplo, a quantidade de deputados, talvez assim, 513, 600 deputados. A representação é pequenininha, pode vir tudo de uma vez, quem sabe. A gente está adotando uma estrutura padrão para representar os erros. Também é uma recomendação RESTful. Tanto em XML como JSON, é a mesma estrutura de dados, né, dependendo do que você pediu como resposta, do que você é capaz de processar. Você tem o número de status, que é o código HTTP do erro. Title, você tem o título em português já traduzido. Detail, você tem uma explicação mais clara do que foi que aconteceu, por que aquele erro houve. Instance, vai trazer qual foi a causa. Se foi um erro ali na sua query string, vai aparecer o parâmetro que causou o erro, o valor que você passou e a explicação. Aí vai dar para descobrir o que foi que causou o erro. Code a gente está reservando para um uso interno. Futuramente, se a gente precisar botar um identificador interno do erro, a gente usa o code. Esses nomes não foram inventados, eles não estão em inglês à toa. Eles são mais ou menos uma compilação de 3 recomendações, de 3 tentativas de padronização que existem. Uma é a RFC 7807, isso aqui começou como o Nottingham Protocol, era um draft até pouco tempo e foi transformado já em uma RFC. JSON API, que é uma tentativa de criar uma forma autodocumentada ali de APIs RESTful em JSON, e o WRML. Todas elas recomendam estruturas para representar erros parecidas com essa daqui. Nós pegamos só os itens que elas têm em comum, por isso que a gente está adotando isso. Pode parecer um detalhe besta agora, talvez seja, mas para alguns de vocês que forem usar bibliotecas de comunicação, talvez já tenha isso pré-configurado, vai facilitar o desenvolvimento também.
Estamos usando valores padronizados para datas e horários, porque nos nossos web services anteriores, tanto no web service de dados abertos, quanto os web services usados para alguns aplicativos da Câmara dos Deputados, nós tínhamos 8 formatos diferentes de data e hora. Era um absurdo. Em alguns era data, mês e ano, depois dia, mês e ano, depois ano, mês e dia. Unix Epoch, sem intervalo aqui, enfim, eram 8 formatos diferentes. A gente está padronizando em torno da ISO 8601, que é o padrão que você já trabalha com isso em JavaScript, por exemplo, usando a TOB, B2A, né? Eu acho. Não é não, esse é outra coisa. As funções de data de JavaScript já são preparadas para usar esse formato aí, o separador T entre data e hora. E aí a gente tem alguns possíveis aperfeiçoamentos que nós vamos fazer na API já em vista, mas nós queremos as sugestões de vocês. O diálogo que nós vamos ter nesses 3 dias de Campus Party aqui, em que nós vamos estar presentes, é importantíssimo para isso. A gente quer trabalhar mais com Linked Data. Muitos desenvolvedores ainda não estão dando bola para isso, mas isso tem cara de ser coisa do futuro e a gente quer trabalhar nisso. A gente quer trabalhar com outras relações IANA, como eu disse. Qual é a versão canonical de um documento, a versão oficial, a versão original, a proposição anterior. Uma proposição tinha qual endereço quando ela estava no Senado, antes de vir para a Câmara dos Deputados? Como que você sabe que é a mesma proposição? Então, a gente quer passar a serviço também. Nós não temos essa informação na base de dados por enquanto. A gente vai ter que dar um jeito de criar essa informação ou de inserir ela ali. Usar essas várias relações de IANA que estão disponíveis. Adotar esquemas semânticos e sintáticos. Por exemplo, JSON-LD, que é um formato baseado em JSON para a gente usar ontologias. Para adotar vocabulários, como esquema, por exemplo, que já é usado mais pela internet, RDFA, né? Usam isso. A gente tem uma dificuldade até, porque, por exemplo, o JSON-LD, aqui, vamos falar em português mesmo, JSON-LD, ele permite que você defina a forma semântica, os significados semânticos mesmo de cada campo que você está entregando na representação. Mas ele não te dá dica nenhuma sobre a sintaxe do JSON. O XML esquema, por exemplo, XML esquema, ele vai te fornecer informação sintática. Você passa isso para o computador sabe como processar os dados de uma proposição. Só que ele não vai saber nada de semântica. Turtle é uma possibilidade, mas também Turtle é um formato só semântico. A gente quer incorporar isso tudo à nossa API, mas de forma sintática e semântica a gente ainda está apanhando para encontrar os padrões mais recomendados para isso. Queremos adotar ontologias, talvez até criar uma ontologia. Já estamos em estudo com isso, tem uma colega nossa que está fazendo doutorado na Unesp, por exemplo, que está querendo trabalhar nessa área. E a gente pode ter uma ontologia para estruturas de dados, explicar as estruturas de dados, o que significa um campo nome, o campo partido, como também para os dados em si, identificar. O deputado Eduardo Cunha é esse aqui. Só para citar um exemplo, tá? Outros aperfeiçoamentos. A gente tem que trabalhar com cache para melhorar a velocidade de acesso. Mas o cache tem o problema de dados abertos, que pode ser a interferência no real time ali, né? Na questão dos dados estarem disponíveis em tempo real. Então, isso tem que ser muito bem tratado, item por item. As informações de legislatura, por exemplo, no endpoint de legislatura, se atualizar uma vez por dia, por mês, é muito. Não é frequente. Então, o cache pode ser longo. Mas, por exemplo, os caches de votações tem que ser instantâneo. De eventos tem que ser instantâneo. Então, a gente vai ter que trabalhar nisso item por item. Não é tão fácil. Outra coisa, a gente quer colocar no novo portal de dados abertos, que eu vou falar dele daqui a pouco, a especificação para debate, para vocês olharem e falarem, ah, legal, já está prevendo o negócio que eu ia sugerir. Ou então, pô, isso aqui funcionaria melhor se fosse desse outro jeito. Deixa eu mandar um e-mail para esses caras, para eles explicar para eles a minha ideia. Ótimo, beleza, é isso que a gente quer que vocês façam. Por enquanto não está no portal, porque esse portal foi feito meio correndo, ainda não tem um CMS, para falar a verdade, a gente está fazendo direto no HTML o portal, mas o ideal é que haja um CMS para ter algumas facilidades de atualização, né? E a gente quer botar a especificação sempre em evolução para ser debatida. Solta Por que isso aqui? Soltou uma atualização, alguém mandou uma sugestão bacana, a gente incorpora, solta na outra atualização. A especificação vai sempre andar na frente do serviço em si e é por onde a gente vai se nortear para implementar o serviço. Por isso que é importante discutir com vocês, que são usuários.
A gente precisa implementar na Câmara, e aí não é mais uma questão técnica, não é uma questão tecnológica. A gente precisa implementar um método de curadoria da informação, que é cuidar da informação em si, não é mais da questão da estrutura de dados ou do protocolo de comunicação que está sendo usado. Vocês, usuários, vão descobrir erros na informação, eu já estou dizendo isso para vocês. Isso é uma afirmação, vocês vão descobrir. A gente vê erros lá, a gente vê informação errada, porque muitas vezes são sistemas que têm entrada manual ou que foram escaneados, a gente nem sabe como que os dados dão entrada na base. Então vocês vão encontrar erros e a gente precisa realmente que vocês alertem para esses erros. Essa semana a gente recebeu, né, um aviso de bug lá de uma proposição. Ótimo, beleza, a gente quer isso mesmo. E que vocês exijam, é direito de vocês, que vocês exijam a correção. Porque isso vai fazer o quê? Que a gente possa encaminhar a reclamação que receber de vocês para as áreas competentes lá na Câmara. E vindo de fora a reclamação, tem muito mais poder lá dentro. Porque a lei de acesso à informação não é brincadeira não, ela funciona de verdade. Os dados sobre as despesas para cota para exercício de atividade parlamentar, agora já falando não da API, mas dos arquivos para download, nós estamos revisando isso tudo. Agora os dados das despesas são separados por ano, antes era um arquivão enorme. Esse arquivo chegou a quanto? Uns 3 GB, não foi? 5 GB. 5 GB, era um download infindável, então agora está bem mais fácil de processar, eles estão separados por ano. A codificação estava em UTF-16, eu não sei porquê. A gente não sabe ainda porque, parece que um usuário que usava o TF-16 pediu que fosse assim, mas isso era o quê? O dobro do tamanho, desnecessariamente. Padronizamos tudo em UTF-8, que nem os dados que são servidos pela API. Nós agora estamos servindo novos formatos, eu não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, mas além do XML, do arquivo zipado XML, a gente vai servir esses arquivos também em JSON, em CSV, em XLSX para o Excel 2010 em diante, em OpenOffice. OpenOffice Calc, ODS, Open Document Sheet, plataforma ali, formatos abertos, até esse formato da Microsoft já foi aberto. Claro que o programa deles não é aberto, mas o formato é aberto. Nós queremos que usuários de planilha baixem isso, usem a planilha, não precisa ser programador para mexer com dados abertos, para fazer a mineração ali, cidadã, nos dados da Câmara. Com isso nós conseguimos, com essa mudança, só essas mudanças aqui, a gente conseguiu reduzir o tamanho de todos os arquivos XML em 53,5% em relação ao que era antes. Eles estão bem menores, está bem mais fácil baixar e processar. Levava um tempão, ainda leva um tempão para abrir no OpenOffice Calc. Ele é bem mais lento que o Excel, verdade seja dita, ele é mais lento que o Excel para abrir essa tabela de dados. Mas antes levava um século. Você tinha que deixar o computador ligado e dormir. E no outro dia você vê se terminou de abrir. A gente também está criando mais arquivos, estamos servindo mais datasets em forma de arquivos. Proposições agora a gente está lançando, a gente teve já uma experiência em junho do ano passado, esses dados ficaram sem atualização, agora a gente está estabelecendo uma forma nova de atualizar eles. E também os de votações, nós estamos começando a preparar os dados sobre as votações para servir em forma de arquivo também. As estruturas de dados deles vão ser mais perto daquelas que são usadas pela API. Vamos uniformizar. Também vão ser divididos por ano e as atualizações deles vão ser diárias. Os dados das despesas parlamentares já são atualizados às 10 horas e 4 minutos à noite, 22 horas e 4 minutos. Então a gente vai criar jobs aí para que esses dados sejam atualizados automaticamente. Os formatos todos também, todos os novos datasets vão ser em XML, em JSON, CSV, ODS, XLSX. É mais fácil de trabalhar do que era em XML, né? Mais versátil, né? Bom, esse é o portal de dados abertos. A gente está lançando nesse endereço, vocês já podem acessar. Ele foi oficialmente lançado ontem, anteontem, na verdade, no evento Câmara Aberta, lá na Câmara dos Deputados. E ele traz o que de novidade? Tem gente que está dizendo que é o melhor portal de dados abertos que já viu. Tomara que seja verdade, é o que a gente quer mesmo. A gente está destacando as aplicações desenvolvidas pelos usuários. O que vocês desenvolverem, deixa a gente saber. Manda um e-mail para a gente, fala, olha, eu estou fazendo um negócio assim, assado. Ontem eu recebi uma informação muito bacana de um cara chamado Vitor Ximenes, que estava disputando a Hackfest lá em João Pessoa, na Paraíba. O grupo dele lá, a equipe dele é finalista, vai ter que entregar até o final de julho, eu acho. Eles têm que entregar o projeto que
que eles se propuseram a fazer usando os dados abertos. Ele mandou uma reclamação de que os dados os dados da API sobre as despesas dos parlamentares estavam dando erro 500. A gente respondeu para ele e falou, voltou a funcionar agora à tarde, mas na verdade não voltou, não. É a primeira vez que eles estão funcionando, porque a gente não tinha implementado ainda. Então, assim, é a primeira vez que está funcionando, mas como é que você descobriu isso? Ele ainda não me respondeu, eu fiquei curioso de saber, como é que você descobriu que já tinha essa API? E ele reclamou que não estava funcionando um negócio que não era para funcionar, mas eu falei para ele, manda para a gente o projeto, fala o que é, a gente vai botar no nosso site lá um textinho explicando, esse é o projeto, foi finalista lá da Hackfest, muito legal. A gente tem uma área de notícias sobre as atualizações do sistema. Às vezes muda uma letrinha identificadora lá e isso atrapalha uma aplicação de usuário. Então a gente vai passar a publicar nesse portal também quando houver esse tipo de mudança. E principalmente uma coisa interessante nesse portal, que também nós contamos com a ajuda de todos vocês. Nós temos uma seção de tutoriais de todos os níveis, para usuários de todos os níveis, para o noob completo, para o usuário que nunca mexeu com programação, só sabe mexer ali no Excel ou no Google Planilhas, alguma coisa assim. Esses tutoriais, eles são feitos em texto, em vídeo, em gráficos, os formatos deles são variados, a gente já está com 2 em vídeo, mostrando como usar os dados de despesas, um no Excel e outro no OpenOffice Calc, para mostrar exatamente, para quem não é programador. Tem um outro que é já em HTML e JavaScript. Eu não sei qual a plataforma favorita de vocês. Você mexe com o quê? Eu mexo com R bastante, e aí de preferência CSV tá ótimo, JSON tá ótimo. Se você mexe com R, se você quiser escrever um tutorial e compartilhar com a gente no portal de dados abertos, ótimo, mostra como usar os dados abertos com R. Já tem uma equipe tem uma empresa, né, que trabalha com o IBPAD, que trabalha com R, aqui em Brasília, que eles já se interessaram, eles já fizeram uma reunião com a gente, eles estão super afins de escrever tutoriais para a gente. Você mexe com Python, você mexe com Live Code, sei lá, qualquer plataforma que você esteja acostumado a mexer, você quer mostrar como usar com dados abertos? Faz um tutorial, manda para a gente, pode ser em vídeo, pode ser em slideshow, pode ser em texto. Nós agradecemos de montão, vocês vão ajudar várias outras pessoas a usar os dados abertos, a também garimpar informação nos dados das atividades legislativas. Quais são os nossos objetivos com isso tudo, com essa mudança toda que a gente está apresentando para vocês? Como eu disse, nós não estamos entregando um produto pronto, longe disso. Nós queremos que vocês participem do desenvolvimento disso, da arte final que é necessária ainda, do aparo de arestas que a gente sabe que existem. Nós queremos atrair novos usuários, inclusive os leigos, em tecnologia de informação. Estudante de escola de nível médio, por exemplo, os professores poderiam fazer trabalhos ali, mostrar para os alunos, vamos dar uma investigada aqui nos gastos dos deputados do nosso estado, por exemplo. Nós queremos uma melhor compreensão das atividades da Câmara. Se nós tornarmos mais fácil a compreensão do modelo que nós estamos representando, das atividades legislativas, para vocês, desenvolvedores, vocês vão poder explicar melhor a atividade da Câmara para a população, para o cidadão. O próprio cidadão vai entender diretamente isso muito melhor. E nós queremos que sejam criadas mais aplicações, em volume muito maior do que nós tivemos até hoje, e que elas sejam cada vez mais inteligentes, que elas sejam mais fáceis de desenvolver e que elas tragam informações de outro patamar. Eu lembro de um usuário do Dados Abertos que visitou a gente recentemente, fez uma reunião com a gente, falando, olha, esse serviço que nós estamos usando o Dados Abertos para desenvolver um serviço para vender para empresas. Mas nós estivemos nos Estados Unidos visitando empresas que também trabalham com isso, com dados abertos, para companhias que querem fazer lobby. O lobby é legítimo, né? O lobby legítimo que eu estou dizendo. Essas outras empresas lá, elas já trabalham com informações em outro patamar. Porque isso que a gente vende para as empresas brasileiras é o que lá eles já recebem como dados abertos. Então eles podem desenvolver acima. Isso é subir nos ombros dos gigantes. Foi o Linus Torvalds que falou isso, né? Então esses são os nossos objetivos. Para isso tudo, é que a gente quer a atividade criativa de vocês, campuseiros, vocês que estão aqui, seus colegas que não puderam aparecer aqui, mas que eu espero que também fiquem sabendo da nossa iniciativa, dessa tentativa de atualização dos dados abertos da Câmara.
Nós queremos que vocês queiram transformar, juntando as suas ideias com os dados abertos, do jeito que eles estão aí. Nós precisamos muito de vocês. A Câmara precisa do trabalho de vocês. Como entidade republicana, e aqui eu não estou falando como os deputados, porque a nossa sociedade confunde muito ainda a Câmara com os deputados, são coisas diferentes. A Câmara é uma instituição importante para a República, para a democracia, e precisa que vocês juntem realmente as suas ideias, expliquem para a população o que pode ser feito, fiquem de olho no que está acontecendo lá dentro, porque a política do jeito que está hoje está indignante, não está? Para todo mundo, para todo mundo. Quem trabalha lá, gente, eu garanto para vocês, eu falo como servidor concursado da Câmara, como os nossos colegas que estão aqui. Garanto para vocês, a gente se indigna tanto quanto o pessoal que está aí, que vai para as ruas, que reclama no Facebook, a gente fica até mais indignado porque a gente vê isso de perto. O pessoal fala, às vezes, assim, pergunta para a gente, pô, é fácil trabalhar na Câmara lá? Não dá vontade de dar umas porradas no deputado? Dá. Só que a gente não pode, né? Claro. Mas dá vontade. Você se enerva com o que vê. E a gente precisa da ajuda de vocês, população, porque a transparência é um direito que ele só faz sentido se ele for utilizado. E quanto mais ele for utilizado, mais indispensável ele se torna. Nós vamos ter agora, às 6h30 da tarde aqui, não lembro em qual dos palcos, acho que é o palco principal, a gente vai ter um outro talk aqui, uma outra palestra sobre a importância da transparência com os dados da Câmara. A gente vai apresentar também o desafio, os dados abertos, a gente vai falar mais um pouquinho disso, mas a gente vai discutir o aspecto social disso realmente, a importância que essa interação com vocês, com o desenvolvedor cidadão, é importante para que a transparência seja vista com respeito, porque a transparência ainda é muito ameaçada, ela precisa do esforço individual de cada um, para que ela seja útil, para que ela se torne indispensável, para que todo mundo realmente veja como uma coisa que não tem mais retorno. A transparência, a partir do momento que ela for bastante utilizada, ela não vai mais poder ser suprimida, ela não vai mais poder ser fragilizada como ela ainda é ameaçada. A transparência ainda sofre ameaça, sim, ainda tem informação que a gente tem que ouvir alguns coleguinhas, inclusive, chegar e falar, isso aqui é bom não publicar, isso aqui é melhor não publicar, porque o deputado vai ficar incomodado. Porra, não dá, né? A regra, a lei de acesso à informação estabelece. A regra é publicar, a exceção é o sigilo. E a gente tem que fazer valer isso mesmo. E é por isso que a gente precisa do trabalho de cada um de vocês. Muito obrigado por vocês terem vindo, estamos abertos aqui para perguntas, obrigado e realmente contamos com vocês nesse trabalho. Valeu! Olha, só para lembrar aqui, o Danilo lembrou bem, para quem ficou meio decepcionado porque não deu para botar a mão na massa agora, porque isso aqui foi mais uma apresentação para que vocês comecem realmente a fazer essa garimpagem nos dados da Câmara, amanhã, às 3h30, o nosso colega Márcio Fonseca vai estar aqui fazendo, vai estar nesse palco mesmo, né, inclusive, acho que é nesse palco mesmo, ele vai fazer uma demonstração, um workshop de Machine Learning, usando dados de votações da Câmara. Vai dar um exemplo de visualizações, de transformação dimensional, redução de dimensões, vetorização de termos, várias outras coisas que ele vem se especializando, estudando muito isso. Ele deve estar em algum lugar aqui, mas eu sou meio míope e não estou vendo direito. Mas então o Márcio vai falar amanhã às 3h30 também aqui nesse palco, apresentar Machine Learning usando os dados da Câmara. Se vocês tiverem interesse nessa área, compareçam que eu garanto que vocês vão se divertir. Valeu muito, moçada. Obrigadão. A gente está aqui embaixo, perto da ilha ali do OVNI, tem a bancada da Câmara dos Deputados. Se vocês precisarem tirar qualquer dúvida, é só nos procurar, tá bom? Valeu. E quem quiser um bombonzinho, serenata de amor para todo mundo. Vocês vão documentar a API JSON usando o Swag, alguma outra ferramenta assim? E a outra coisa, quando você está falando dos erros, você tem um objetozinho com o código e tal, mas vocês vão retornar também erro HTTP, vocês vão usar os códigos da HTTP para retornar os erros ou vai ser sempre 200? Perfeitamente, muito boas suas perguntas, toma um bombom. Sim, o site ele já traz uma página Swagger. A API está descrita em Swagger ali. A especificação também foi escrita em Swagger. Por enquanto eu estou mandando por e-mail para os usuários que se interessam, mas a gente vai publicar elas numa área nova do site, em breve, assim que possível, para que a especificação também seja discutida, possa fazer o download, sugerir mudanças. Também, usando tudo Swagger mesmo, que é a OpenAPI, parece ser um formato que está se consolidando para isso. E
a outra pergunta foi dos erros. Sim, a gente está adotando exatamente as recomendações dos erros HTTP. Erro 400, 404, 500, 503, tudo isso está definido. A gente quer deixar a resposta, o código de status, a mais precisa possível. Valeu. Beleza. Primeiro, obrigado, galera, por esse trabalho. Eu sou, desde já, um ex-usuário dos XMLs, então, e muito mais feliz agora. A gente sofria ali. Não foi um projeto lá no Hackfest de uma pessoa, foram 2 finalistas usando a API de vocês, usando os dados de vocês. Então, eu sou de lá, eu estava na organização lá. Então, foi muito massa mesmo. E aí, deixa eu fazer uma pergunta. Uma coisa que, sabe como é, né? Melhorou muito, achei massa, mas aí você fica logo querendo mais. E aí, uma dificuldade que a gente tem várias vezes é em cruzar os dados e identificar o deputado que está aqui com o deputado que tem uma emenda lá no Siconv, com o deputado que recebeu doação lá no dado do TSE, com o deputado que está na DBpedia. E aí, se vocês anteveem alguma solução para isso, porque talvez vocês sejam o ponto central ou mais estruturado hoje para organizar isso, né? Perfeito, muito cabível. Isso que você está questionando foi o primeiro item que eu citei ali nas possíveis melhorias do serviço, que é a questão de abraçar o Linked Data. Essa colega que eu falei, realmente, é a colega que está fazendo doutorado na Unesp, ela marcou comigo e com mais um pessoal da UNB uma reunião para o dia 21, eu acho, para discutir algumas coisas que a gente poderia tentar implementar. Ela quer fazer o trabalho de doutorado dela no desenvolvimento de uma ontologia que a gente possa incorporar no serviço de dados abertos. A gente está pegando sugestões de outras áreas da Câmara e dos usuários de fora também que queiram participar. A dificuldade que a gente tem hoje é que os identificadores que são usados, eles são principalmente internos. Já houve uma demanda pela publicação do CPF dos deputados. Eu não vejo problema algum, porque o CPF você encontra ali na feira, para vender no DVD. Eu cheguei a escrever um requerimento, né, uma minuta ali de requerimento, para a mesa diretora da Câmara, pedindo a liberação do CPF, e eu anexei nesse documento uma cópia de um site que eu achei com o CPF do Rodrigo Maia. E está tudo lá, exatamente, o dado do TSE, está lá, do presidente da Câmara, eu botei junto, aqui, ó, o CPF já está aí. É porque hoje tem o ato da mesa 45 lá na Câmara que define que o CPF é uma das informações de caráter pessoal para as quais deve haver critérios e reserva na publicação. Muita gente entende isso como, não, pelo amor de Deus, não publica. O que a gente quer? Que você, nosso amigo, como é que é seu nome mesmo? Nazareno? Nós queremos que você, Nazareno, mande uma requisição lá, pela lei de acesso à informação, demandando, olha, seria útil para nós, desenvolvedores, que fosse incluído o CPF dos deputados, que você também mande. Que todo mundo aqui que queira usar o CPF, manda uma reclamação mesmo, formaliza pela LAI. Você pode até ligar, 0800 619 619, é o telefone do atendimento da Câmara, gratuito. Faça o pedido. Eu queria que fosse incluído esse dado, esse dado, esse dado. Quanto mais pedidos chegarem, mais vão ver que realmente não é invenção nossa que a gente quer publicar. Tendo argumentos ali, ótimo, a gente vai apresentar isso para a mesa diretora, vai cobrar dos deputados, olha, já que precisa do carimbo de vocês em tudo que é feito aqui na casa, carimba isso também. Já a gente vai precisar porque as pessoas estão pedindo. Então, grande iniciativa. Eu faço parte do outro projeto, fui finalista, e um dos problemas que a gente teve foi, tu mostrou ali o site dos dados abertos e a gente achou uma discrepância entre os dados do CSV e os dados que foram resumidos na página. Então, isso está mais para um problema dos dados em si ou está mais para fraude? Tipo, problema dos dados. Quer falar? Não, é problema dos dados. Pode mandar lá que a gente conserta. Estamos ainda em processo de desenvolvimento. Então vai ter inconsistência, manda que a gente vai analisar e vai consertar. O que já está publicado, dificilmente tem fraude. Não, quer dizer, não tem. Não tem nenhuma diretriz. É erro nosso mesmo, de TI mesmo. O colega aqui citou a DBpedia, vocês falaram que tem a pesquisadora vendo a parte de ontologia, que vocês pretendem fazer o esquema ontológico todo. Vocês chegaram ou estão ou pretendem pesquisar alguma coisa em relação a aprendizado automático das ontologias? Vocês falaram também que amanhã vai ter uma palestra de machine learning e tudo mais. Vocês têm alguma intenção de fazer um aprendizado automático, já que é tanto modelo que vocês precisam desenvolver diferentes? Sim.
Nós já estamos trabalhando nisso. O Danilo vai poder até falar mais sobre isso, porque ele estuda esse assunto, tem interesse pessoal nisso, junto com o Márcio, que é esse nosso colega que vai fazer a apresentação amanhã. E eles pensam principalmente na questão da busca textual, dos mecanismos de aprendizado por meio de busca textual, Elasticsearch, né? Seria um exemplo, tecnologia que vocês estão trabalhando ali. O Apache Solar já foi analisado lá também. Mas eu acho que são tecnologias complementares. A questão da definição sintática e semântica dos dados que são servidos por meio de esquemas e ontologias é uma parte de processamento que é diferente dessa do processamento textual puro, e as duas são complementares, as duas podem incrementar, e nós queremos incorporar isso. A dificuldade que nós temos hoje, que não dá para a gente fazer isso imediatamente, é primeiro capital humano, porque realmente nós não temos qualificação nisso. Eu estou estudando esse assunto igual um louco já faz um ano. Então, assim, foi mais ou menos quando a gente começou a trabalhar nisso. Agora, tem muito a aprender. O Márcio também, esse colega nosso que vai apresentar amanhã, ele vai sair para fazer um doutorado, eu acho, no exterior agora, vai para a Escócia, para estudar essa área de aprendizado, de inteligência artificial também, para trazer esse conhecimento depois. Agora, a gente quer desenvolver essas tecnologias em paralelo. Se você tiver algo a contribuir, se a academia tiver alguma coisa para ajudar também, será muito bem-vinda na discussão. Realmente, o Machine Learning hoje está em voga aí, tá? Google I.O. só falou dele umas 45 vezes, mas assim, a gente não tem braço. Realmente é estudo, mas está saindo para estudar. Fora o estudo pessoal, eu tenho que gerenciar a equipe, além de desenvolver e entregar. Mas o Dados Abertos está aí para vocês ajudarem também. Então, se precisar baixar todos os conteúdos de ementa, o conteúdo da própria proposta de lei e aplicar, é o que a gente precisa. Uma das ideias é essa. Talvez a gente lance também usando o portal de desafio, que é o portal onde a gente está colocando para que a sociedade faça alguns desafios e ganhando prêmio. Fica mais barato para a sociedade, porque o prêmio ainda é menor do que contratar uma empresa, e fica interessante, qualquer um pode participar. Mais uma. Tem uma pergunta aqui, eu vou passar para você. Não, eu estou começando a estudar essa parte de Machine Learning, tá? Então, quando você falou de uma base aí de 5 GB, até salivei, né? Porque quando você vai falar em Big Data, você não tem como ficar fazendo solicitações, né, diretas. Então, você precisa de grandes volumes de dados. Isso vai continuar disponível? Como é que vocês vão tratar essas grandes bases, além da própria API? Qual é o seu nome, cara? Fábio. Prazer, Fabrício. Não, Fábio, é o seguinte, a gente vai continuar realmente, apesar de ter feito todo esse retrabalho na API, a gente vai continuar com os arquivos e a gente vai aumentar os arquivos, inclusive. A quantidade de arquivos, o bombom para ele, né, pô? Tem que ter. A gente vai aumentar a quantidade de arquivos, eu mostrei, a gente vai passar a servir agora de proposições, em breve o de votações também. Eles vão ser separados por ano, mas ainda vão ser os conjuntões, porque a API ela tem uma aplicação mais voltada, como eu disse, para mobile, para pequenos clientes, enquanto a galera do Big Data, e os dados da Câmara nem são tão big assim, na verdade, né, o total não é realmente Big Data, para encher a boca. É o quê? Mais do que a quantidade de dados, é a relevância que essa informação traz, né? Com certeza, com certeza. Ela é relevante, né? Esse cruzamento pode ser muito importante, e dependendo do que você agregar a ela, aí a gente vai ter mudança. A gente vai ter transformação social. Mas assim, a gente quer aumentar, a gente quer melhorar o serviço de arquivos também. Assim como a gente fez com a API, a gente já está trabalhando para tornar os arquivos melhores de trabalhar. Por exemplo, aquela redução de UTF-16 para UTF-8, para tornar o download dele mais fácil, a abertura deles em qualquer software mais fácil. Para trabalhar em R ou para trabalhar em planilha, a gente quer que eles sejam realmente a ferramenta certa para isso. Mas, sugestões são bem-vindas, viu? Agora... Bem, a gente sabe que o processo legislativo ele não é só Câmara, né? Ele envolve o Senado também. Eu queria entender se vocês já estão e o que estão fazendo em termos de interlocução com o Senado. Se existe uma ideia de convergir isso daí numa API só, nos mesmos parâmetros, porque aí a gente pode ter uma ferramenta que avança muito numa casa, mas que na outra a gente morre.
E aí o que a gente consegue avançar aqui, que deixa de fazer trabalho braçal, na hora que a gente muda de casa, a gente cai nisso de novo. Então eu queria entender como vocês estão pensando, ou se não, se está muito difícil, se é complicado, e o que rola de fazer. Pô, eu não acerto nunca, hein? Não, olha, eu vou responder com muita franqueza a sua pergunta. Não, a gente ainda não tem contato com o pessoal do Senado em relação a isso. Na verdade, agora nós estamos alcançando o que eles fizeram. Eles andaram na frente da gente, realmente. Eles implementaram REST, se eu não me engano, até eles usaram... Eu acho que eles usaram SECAM pela cara lá do portal de dados deles. Eu acho que eles estavam publicando usando SECAM. Então eles já estão há mais tempo fazendo isso. Tem uns caras muito bons lá, que a gente conhece, assim, né, pelo conhecimento mesmo, pela convivência das casas, mas a gente ainda não discutiu interoperabilidade com eles. O que nós precisamos fazer. Porque, por exemplo, eu dei um exemplo aqui, no caso das proposições. A gente precisa identificar uma proposição. Quando ela veio do Senado, ela era identificada como lá? Ela muda de nome. Quando uma proposição sai da Câmara e vai para o Senado, muda de nome. Passa a ser PLC, Projeto de Lei da Câmara, e ganha um outro número que não tinha nada a ver com o anterior. A gente precisa passar os links disso. Então a gente ainda deve negociar com o Senado, ainda não procuramos, mas a gente tem vontade sim de procurá-los para integrar. A gente não vai conseguir uma coisa, quando eu estava estudando a especificação, né, estudando para fazer a especificação da nova API, eu descobri assim, um monte de tentativas de estabelecer padrões, por exemplo, LexML, padrões para informações legislativas ou judiciais e não sei o quê. E, cara, todos esses padrões, eles existem para serem quebrados pelo segundo usuário. É inacreditável, mas é porque cada usuário tem uma especificidade que o padrão não vai atender. Então, eles vão quebrar. A solução para isso, no meu ponto de vista, é a gente trabalhar com esquemas semânticos e sintáticos, porque aí você pode juntar o dado do Senado, que está numa estrutura toda diferente, juntar o dado do Parlamento da Finlândia, que é uma coisa completamente diferente, está em outro planeta, mas pelo encontro das ontologias, pelos triplets ali que eles vão formar, você identificar, isso aqui é o número da proposição, isso aqui é o tema que ela trata, esse aqui é o autor, e aí, independentemente do formato, você consegue trabalhar. Ou utilizar o machine learning que está para começar a fazer esse tipo de trabalho. Aí talvez, mas está bem adiante. Isso aí eu confesso que não está nem no meu campo de visão. Mais alguém? Ninguém? Pô, galera, olha, muito obrigado a todos mais uma vez. E, repito, a gente está à disposição de vocês, a bancada da Câmara ali, para tirar dúvidas sobre os dados abertos, sobre o desafio que eu falei no começo da apresentação. Eu acho que muitos de vocês vão se interessar, porque realmente é uma ideia bacana, é uma oportunidade boa para todos os desenvolvedores, indivíduos, grupos ou empresas. Nós vamos falar também ali, estão à disposição para falar sobre o Infoleg, que é um aplicativo mobile da Câmara com informações sobre as atividades parlamentares em tempo real. Ele foi desenvolvido principalmente para os deputados, mas também está disponível para o público. Pode ser útil também para alguns usuários, enfim, para todas as dúvidas que vocês quiserem tirar, para qualquer papo que vocês queiram bater, beleza? Então, 6h30 ali no palco principal, mais um debate sobre o decodificando a democracia, a importância do trabalho social, da transparência, o trabalho junto à tecnologia e o poder legislativo. E amanhã às 15h30, Machine Learning usando os dados da Câmara. Valeu, galera. Obrigadão.